Saiu o resultado do primeiro trimestre dos bancões e eu comparei ação por ação. Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Qual será que foi o banco que teve o melhor resultado? Eu abri aqui relatório por relatório do Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander e tirei as informações mais relevantes para esse vídeo. Pode ter certeza que deu um trabalhão. Então já vai se inscrevendo aqui nesse vídeo para ajudar a gente a bater a meta de 300 inscritos no canal. Falta pouco. E deixa o like se esse vídeo for útil para você. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu tirei as informações mais relevantes do relatório, deu trabalho para achar essas informações aqui, estudei, lembrando que eu não sou especialista de nada, porém eu gosto de estudar as ações e trazer aqui nesse canal algo que seja relevante para vocês e que possam ajudar vocês na jornada de investidor. Então, bora lá. Se você tem alguma dessas ações aqui ou pretende comprar, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você. Aqui eu trouxe o resultado do primeiro trimestre de 2025, só que eu também trouxe o resultado de 2024. Então, no ano de 2024, Itaú teve um lucro líquido de 41,4 bilhões. Banco do Brasil teve um lucro de 37,9 bilhões. Bradesco, 19,6 bilhões e Santander, 13,9 bilhões. Somente com esse lucro líquido aqui de 2024, a gente já pode ver a diferença de tamanho entre esses bancos. Do Itaú para o Santander é realmente gigantesca a diferença. Então eu vou grifar aqui de verde o banco que teve o melhor resultado. Saindo aqui do resultado de 2024, vamos para o que interessa, que é o resultado do primeiro trimestre. Como esses bancos foram? Então, Itaú teve um lucro líquido de 11,1 bilhões, Banco do Brasil 7,4 bilhões, Bradesco 5,8 bilhões e Santander 3,8 bilhões. Então, disparado aqui, Itaú teve o melhor resultado. Só que olhar número solto, número por número, pode não fazer tanto sentido. Então a gente tem que comparar de alguma forma com o histórico da própria empresa. Então, se formos comparar esse lucro aqui do primeiro TRI de 2025 com o primeiro TRI de 2024, de cada respectiva empresa, a gente vai ver que o Itaú teve uma variação positiva, ou seja, ele cresceu o lucro em quase 14% do primeiro TRI de 24 para esse primeiro TRI. Bradesco cresceu em 39,30%, quase 40% de crescimento. E Santander, 27,80% de crescimento, comparando TRI versus TRI. Porém, o único aqui que não teve crescimento, muito pelo contrário, diminuiu o seu lucro, foi o Banco do Brasil, que teve uma diminuição de 20,7% comparando TRI versus TRI. Quem ganhou aqui foi o Bradesco. Não é à toa que as ações do Bradesco subiram significativamente na última semana. Desde que foi divulgado esse relatório, as ações do Bradesco hyparam um pouco aí e a do Banco do Brasil caiu da casa dos R$ 29,00 para a casa dos R$ 25,00. Lembrando que essa variação negativa aqui se deve à inadimplência do agronegócio. Se você não sabe, o Banco do Brasil ele tem uma exposição bem grande ao agronegócio, ou seja, ele financia, tem uma carteira de crédito bem grande em relação ao agro. Banco Bradesco também tem, porém, disparado, esse é o carro-chefe do Banco do Brasil. Então, quando tem um problema de inadimplência nesse setor, é natural que o Banco do Brasil vá sofrer mais. Se formos falar de ROI, retorno sobre o investimento, temos Itaú com 22,5%, Banco do Brasil com 16,7%, Bradesco com 14,4% e Santander com 17,4%. Em geral, ROI acima de 10% é um ROI bom, mas disparado aqui, Itaú de novo ganhando de lavada. Vamos dar uma olhada aqui agora no capital principal. E antes que você me pergunte
pode ficar tranquilo que eu vou explicar para você o que é o capital principal. Antes da gente ver o número, eu já vou puxar aqui a explicação. O capital de nível 1 refere-se ao capital principal mantido nas reservas de um banco e é usado para financiar as atividades comerciais do cliente do banco. Inclui ações ordinárias, bem como reservas divulgadas e certos outros ativos. Juntamente com o capital nível 2, o tamanho das reservas de capital nível 1 de um banco é usado como uma medida de solidez financeira da instituição, ou seja, isso é um índice de solidez financeira. Os reguladores exigem que os bancos mantenham certos níveis de capital de nível 1 e nível 2 como reserva, a fim de garantir que possam absorver grandes perdas sem ameaçar a estabilidade da instituição. Ou seja, quanto mais capital principal o banco tiver como reserva, isso mostra que ele é uma instituição mais sólida e capaz de absorver possíveis perdas decorrentes de inadimplência ou outros problemas. Segundo o Acordo de Basileia III, o índice mínimo de capital de nível 1 foi fixado em 6% dos ativos ponderados pelos riscos de um banco. Explicado isso, então eu botei até um índice de referência aqui, né? Mais que 8, mas na matéria estava dizendo mais que 6%. Podemos ver que o Banco Itaú tem 12,60% de capital principal, Banco do Brasil 10,97%, Bradesco 13% e Santander 11,1%. Lembrando que esses números aqui, tanto de ROI quanto do capital principal, foram extraídos do relatório do primeiro trimestre. E dessa vez, quem ganhou aqui como maior reserva foi o Banco Bradesco. Agora vamos analisar o índice de eficiência. Fica tranquilo que eu também separei aqui a explicação do que é índice de eficiência. O índice de eficiência é um indicador que aponta quanto custa para o banco gerar receita. Nesse caso, quanto menor for o índice de eficiência, melhor para a instituição. Então, diferente dos outros índices, esse aqui, quanto menor ele for, melhor. Esse indicador é uma importante ferramenta para os investidores avaliarem em quais bancos investir. Fica ligado. Além disso, o índice é capaz de comparar um banco com vários outros, criando assim um dos principais parâmetros para avaliar o investimento das empresas. A eficiência financeira de um banco é quando ele consegue gerar receita com seus custos. É importante lembrar que para saber se um banco está mais ou menos eficiente, é preciso analisar a evolução histórica do seu índice de eficiência. Por exemplo, se pegarmos um banco que teve uma receita de R$50 mil em um determinado ano, já nos anos seguintes a receita foi para R$75 mil e R$100 mil, se as suas despesas permaneceram constantes, pode-se dizer que a empresa vem melhorando seu índice de eficiência. Resumindo aqui, o índice de eficiência, a fórmula é muito simples. Você pega todas as despesas administrativas e pessoais, despesas totais, e você vai dividir pela receita financeira bruta. Dividiu um pelo outro, você tem o índice de eficiência. Quanto menor o seu custo, você vai conseguir ter mais eficiência. Por isso que esse índice aqui, quanto menor, melhor, porque se eu abaixo o custo, o resultado sai menor. No geral aqui, um resultado menor que 50% é um resultado positivo. Itaú conta com um índice de eficiência de 38,1%, Banco do Brasil 26,5%, Bradesco 46% e Santander 37,2% de índice de eficiência. Como esse índice aqui, o menor é o melhor, quem ganhou foi Banco do Brasil. Agora vamos analisar um pouco da carteira de crédito. A carteira de crédito aqui eu trouxe esse dado só para mostrar para vocês o tamanho dela. E lógico, isso está atrelado também com o tamanho do banco. Quanto maior o banco, maior uma carteira de crédito ele vai ter. Itaú conta com 1,38 trilhões em carteira de crédito. Banco do Brasil, 1,27 trilhões. Banco Bradesco, 1 trilhão. E Santander aqui, 682,3 milhões. Bem menor. Então, nesse caso, quem tem maior carteira de crédito é o Itaú. Mas vamos ver o que interessa, que é a inadimplência superior a 90 dias. E a inadimplência, ela está diretamente ligada à carteira de crédito.
Não adianta você ter uma carteira de crédito gigantesca se a sua inadimplência está alta. E por que a inadimplência com mais de 90 dias? Porque é essa classe de devedores que tendem a não pagar mais. Então, se você está inadimplente ali entre 15 e 90 dias, as estatísticas apontam que esse devedor tem mais chance de pagar. Agora, os devedores que estão inadimplentes com mais de 90 dias, a chance deles pagarem já se torna muito menor. Então, a gente pode ver que o índice de inadimplência do Itaú é de 2,3%, do Banco do Brasil de 3,9%, do Bradesco de 4,1% e do Santander de 3,3%. Dados do primeiro TRI. Quem ganhou foi o Itaú. Então, observe que o Itaú tem a maior carteira de crédito entre todos os bancos e possui o menor índice de inadimplência. Realmente é um banco muito eficiente. E temos por último aqui o PDD, Provisão para Devedores Duvidosos. O que eu faço com esses clientes que estão inadimplentes com mais de 90 dias? Eu vou ficar no prejuízo? É lógico que não. Então, os bancos, eles provisionam uma certa reserva, um certo dinheiro para poder cobrir essa inadimplência. Como podemos ver aqui, a Provisão para Devedores Duvidosos, ou PDD, é uma reserva contábil que é criada pelas empresas com o objetivo de cobrir possíveis prejuízos causados por clientes inadimplentes. Esse mecanismo atua como um colchão de segurança contra calotes que possam surgir ao longo das operações comerciais. Itaú conta com 9 bilhões em PDD, Banco do Brasil 10,2 bilhões em PDD, Bradesco 7,6 bilhões e Santander 6,4 bilhões. Quem tem a maior reserva aqui para provisões de devedores duvidosos é o Banco do Brasil. Então, ponto positivo para ele. Eu reuni aqui essas informações, esses indicadores que eu julguei mais relevantes e comparei um contra o outro. E a gente pode ver que o Itaú ganhou em quase todos os índices, mostrando que ele é um banco gigantesco, sólido e eficiente. Depois temos o Banco do Brasil e o Bradesco empatados, com 2 pontos positivos para cada, e o Santander aqui não levou nenhuma. Mas isso não significa que o Santander é um banco ruim. Muito pelo contrário, mostra aqui que está lucrando e aumentando o seu lucro ano após ano. Só que realmente fica difícil competir contra Banco do Brasil e Itaú, que são bancos gigantescos. Então, só nessa parte do vídeo você já aprendeu o que é capital principal, índice de eficiência, inadimplência com mais de 90 dias e PDD. Isso vale ou não vale o seu like? Então já deixa o like aqui, comenta aqui abaixo para fortalecer o nosso canal e bora se inscrever. Mas o vídeo não terminou por aqui, vai ter preço teto. Para quem ficou até o final, vai ter preço teto. Bora analisar esses 4 bancos aqui. Na data de gravação desse vídeo, as cotações atuais são essas aqui. Nesse momento o mercado está fechado porque é um fim de semana, então essas cotações não estão alteradas. E a base acionária eu puxei do Investidor 10, tá? Lá você pode encontrar tanto a base acionária quanto o payout de cada ação. Para encontrar o lucro líquido projetado, a minha conta foi simples. Eu peguei o resultado do primeiro trimestre e multipliquei por 4, considerando então que essas ações vão repetir o mesmo resultado nos próximos trimestres, o que é uma projeção totalmente conservadora, tá bom? Então isso aqui se trata de uma projeção conservadora. Se o Itaú se mantiver lucrando como lucrou nesse trimestre, vai ter um lucro líquido de 44,4 bi em 2025, Banco do Brasil 29,6 bi, Bradesco 23,2 bi e Santander 15,2 bilhões de lucro. Então, explicado aqui essa parte do como eu projetei o lucro líquido, eu peguei o payout médio lá do Investidor 10 e a conta é simples. Temos aqui o lucro líquido dividido pela base acionária, então a gente encontra o lucro por ação. Lucro por ação vezes o payout, temos o dividendo por ação.
que vai gerar aqui, se esse lucro líquido se concretizar, no final de 2025 teremos Itaú pagando 6,7% de dividend yield, um dividend yield projetado para Banco do Brasil de 10%. Observe, mesmo com esse lucro aqui muito abaixo do que foi 2024, porque em 2024 o Banco do Brasil lucrou aí mais de 37 bilhões. Ainda assim, temos um dividend yield de 10% na cotação atual. Bradesco, 8,6% de dividend yield projetivo e Santander, 6,3%. Considerando um dividend yield mínimo de 6% aqui, temos um preço teto para Itaú de R$ 37,74, Banco do Brasil R$ 43,04, Bradesco R$ 19,35 e Santander R$ 15,20, gerando essas respectivas margens. Aí você pode ver que Banco do Brasil está disparado aqui como a maior margem, só que tem uma observação. Para Banco do Brasil, eu não considero 6% de yield mínimo. Afinal de contas, estamos falando de uma ação estatal. Então, eu gosto de deixar o yield mínimo de 9% para Banco do Brasil. Daí você pode ver que o preço teto já caiu para R$ 28,69, gerando uma margem de 11,78%. Podemos ver aqui, então, que considerando 6% para todos os bancos e 9% para Banco do Brasil, quem está com a maior margem nesse momento aqui, disparado, é o Bradesco. Então, esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra nem de venda, tem somente caráter educativo, mas Banco Bradesco está apresentando a melhor oportunidade no momento. Para Santander aqui, a margem está muito pequena, então a gente pode ver que, comparando esses 4 bancos, Santander ficou bem para trás. Inclusive, eu possuo em carteira Banco do Brasil e Santander, e depois dessa análise aqui, né, dá até para considerar, quem sabe, fazer uma troca das ações de Santander pelas ações do Bradesco. Mas isso se trata da minha carteira de investimentos. Você vai analisar sua carteira e vai ver o que faz sentido para você. Eu espero que esse vídeo tenha te agregado. Vai ser um vídeo um pouquinho maior, mas é um vídeo bem completo com todos os preços tetos. Então se inscreve nesse canal mais uma vez para ajudar a gente a bater os 300 inscritos. Comenta aqui abaixo se você tem alguma dúvida e senta o dedo no like para ajudar a gente a ser recomendado na barra lateral do YouTube. Sem mais delongas, até a próxima!